Fala homem, tudo bem? Neste vídeo eu vou te explicar como tratar a disfunção erétil de forma rápida e simples. A gente sabe que a disfunção erétil é um problema muito grave e que afeta milhões de homens em todo o Brasil e em todo o mundo. A estimativa é que cerca de 50% dos homens acima de 50 anos vão desenvolver disfunção erétil. E sabe-se que até 10% dos homens abaixo de 35 anos, homens jovens, portanto, também vão ter esse tipo de problema. E o que é pior, cerca de um terço deles nunca vão ter nenhum tipo de tratamento, porque essa é uma condição que ainda é um tabu. Muitos homens têm vergonha e têm falta de conhecimento e por isso ficam empurrando um problema com a barriga. É isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Clique aqui para ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos do canal e deixe seu like. É muito importante o seu like para fortalecer o nosso trabalho e para ajudar que esse vídeo chegue a cada vez um número maior de homens, porque eu estou aqui, porque a minha missão é reverter esse quadro de tanta desinformação, de tantos problemas e que homens sofrem calados todo santo dia. Combinado assim? Então, primeiro passo, antes de você pensar em tratamento, é você entender o diagnóstico. Será que você tem ou não disfunção erétil? Então, a disfunção erétil ela é definida como a dificuldade persistente em se ter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção em dois detalhes dessa definição. Primeiro, é em problemas persistentes. Então, lembrando que homens podem ter um dia que não funcionou tão bem, uma brochada eventual, tá? Então, isso não quer dizer necessariamente que você tem disfunção erétil. Geralmente, se você tem falhas recorrentes ou progressivas ou está cada vez pior, então isso é o que determina que você está com uma disfunção. Tá? Então, se você por algum motivo bebeu demais, estava muito cansado e teve uma falha pontual, isso pode acontecer com qualquer homem, não caracteriza a disfunção erétil. E a outra questão, que é fundamental para o diagnóstico, é o grau de incômodo. Né? Então, se você teve uma mera falha e aquilo não abalou a sua mente e você rapidamente se recupera, ok. Só que por um lado, se você teve uma falha ou se você sente que a sua ereção não é mais a mesma, você está limitado a algum tipo de posição, você tem que parar na relação para voltar e se reestimular, e mesmo você funcionando, mesmo você não tendo brochado nenhuma vez, você também pode ter disfunção erétil, porque aquilo começou a abalar também o seu grau de satisfação seu ou do seu relacionamento. Então, quando você combina esses dois, você está sabidamente com a disfunção erétil. Quando você tem uma rigidez que não é mais a mesma, ou que ela fica perdendo, e aquilo começa a atrapalhar a sua vida e seu relacionamento. Então, meu amigo, lamento informar, você tem disfunção erétil e você precisa de um acompanhamento e de um tratamento. O segundo passo, uma vez com o diagnóstico em mãos, é fazer uma avaliação da gravidade. Então, veja, tem pessoas que têm pequenas falhas, estão levemente incomodados, e tem pessoas que têm ereção praticamente zero, faz anos que não tem relacionamento, que não consegue ter penetração, que são os casos mais graves. Essa avaliação de gravidade, ela é feita de uma maneira mais precisa através de uma consulta médica. Existem alguns tipos de questionários, algumas avaliação do grau de rigidez, da potência que você consegue adquirir no seu pênis. Isso tudo o médico ele consegue combinar e chegar a uma classificação. Se você tem uma disfunção erétil leve, moderada ou grave. De uma forma mais simples, então pessoas que têm problemas, digamos, há menos tempo e que têm um funcionamento normal na grande maioria das tentativas, costumam ser classificados como leves. Já aquelas pessoas que têm problemas há anos e não conseguem funcionar de jeito nenhum, estão mais bem enquadradas nos quadros graves. E aí quando a gente fala de tratamento, eu vou trazer para vocês 3 possibilidades de tratamento. Tá? Começando primeiro com os casos mais graves, que geralmente o melhor tratamento para esse tipo de pessoa são as cirurgias de prótese peniana. Então, se você já tem problemas há anos, se você não já tentou de tudo e nada funciona, muitas vezes para você é indicado cirurgia de prótese peniana, que é uma cirurgia, digamos, um pouco mais agressiva, em que o seu tecido de ereção ele é substituído por ácido, por cilindros das próteses para que você mantenha a sua capacidade de penetração. Felizmente, esse tipo de cirurgia, digamos, esse procedimento mais invasivo,
é indicado para no máximo 5% das pessoas, né? E se você já tentou de tudo, talvez você precise focar nisso aqui, né? Se você já tem alterações anatômicas, se você já sabido, né, que as artérias do seu pênis estão entupidas, talvez para você seja melhor ir direto para uma solução mais definitiva. Para os casos leves e moderados, geralmente a gente vai dividir os tratamentos em dois: tratamentos com medicamentos e tratamentos sem medicamentos. Os tratamentos com medicamentos, estamos falando dos medicamentos orais comprimidos, dos tratamentos injetáveis, das injeções intracavernosas e dos tratamentos farmacológicos intrauretrais, em que você aplica medicamento no canal da urina para que gere-se uma rigidez. Vou falar um pouquinho primeiro sobre os comprimidos. Então, esses medicamentos eles são altamente eficazes. Estamos falando de medicamentos como a tadalafila, a sildenafila, entre outros, como a vardenafila, a lodenafila, que são medicamentos altamente eficazes para pegar o seu estímulo, dar uma amplificada no relaxamento dentro do pênis e gerar uma ereção mais rígida e por mais tempo. Esses medicamentos eles funcionam em cerca de 85% dos homens. Lembrando que esses medicamentos eles são tratamentos paliativos, eles pegam uma disfunção, pegam um mau funcionamento e vão levar um relaxamento para que você consiga ter uma ereção e consigam funcionar. Mas eles não conseguem reverter o dano que já foi feito. Tá? Mas são medicamentos que já estão no mercado há mais de 20 anos e que eles têm uma grande eficácia e são amplamente tolerados porque eles são seguros do ponto de vista cardiovascular, não trazem complicações graves e estão aí para isso. Quando os medicamentos não funcionam, quando a pessoa já tem um problema já moderado, quase a grave, muitas vezes existem as injeções intracavernosas, que são agulhas bem finas que você aplica na base do seu amigão, cerca de 5 a 10 minutos após eles vão gerar uma rigidez que é suficiente, ou pelo menos é melhor para que ele consiga tentar ter uma relação. Tá? Esses casos de injetáveis são indicados para 5 a 10% das pessoas que não funcionam bem com os comprimidos e que a prótese, no caso, não está sendo cogitada. Diria que comprimidos e injeções são os mais eficazes, porque os medicamentos intrauretrais, aqueles que você aplica no canal da urina, eles nunca ganharam tanta tração nem grande popularidade, porque eles têm uma absorção lenta, eles não são tão eficazes, só vai funcionar em cerca de 50% dos homens e em apenas 50% das tentativas. Tá? Então, que fique bem claro que os tratamentos farmacológicos são, digamos, os que têm um maior alcance para pessoas com problemas um pouco mais moderados, tá? E eventualmente alguns casos leves também. E eu queria trazer para vocês uma atenção que muitos médicos, inclusive urologistas, não se atentam para as possibilidades de tratamentos sem remédios. Hoje em dia, acho que vive uma época da medicina e que existe uma polarização para o uso de medicamentos. E os próprios homens também, por desconhecimento ou até pela crença popular de que os remédios são altamente eficazes, esquecem dos excelentes resultados que a gente pode ter com os tratamentos sem remédio. Nesse tratamento sem remédio, temos várias opções e vou falar aqui uma por uma para vocês. Primeiro que eu queria trazer são os tratamentos com ondas de choque de baixa intensidade. Esse é talvez o único tratamento regenerativo para a disfunção erétil. Quando você aplica ondas de baixa intensidade através de sessões que são feitas em um consultório médico, você vai levar a uma pequena lesão no músculo dentro do seu pênis e essa lesão depois ela vai tentar cicatrizar, vai regenerar formando tecidos mais jovens e mais resistentes. E isso pode ajudar a recuperar parte da função erétil que foi perdida. Tá? Geralmente esse tratamento ele é pouco acessível porque ele tem um custo oneroso e não está disponível amplamente. Você tem que ir em centros, em clínicas ou em médicos que possuam esses aparelhos que possam fazer esse tipo de aplicação. Geralmente esses tratamentos são feitos em torno de 4 a 6 sessões e a resposta que a gente começa a ver melhoras da ereção em cerca de 3 a 6 meses após e geralmente se persiste até 1 ano após o tratamento. Tá? Então não é um tratamento para você fazer quando você quer ter relação, tá? É um tratamento de longo prazo para você melhorar o funcionamento global do seu pênis. O segundo tratamento que eu queria trazer, que não é a base de medicamentos, o uso das bombas a vácuo. Tá? A bomba a vácuo, são cilindros que você pode adquirir na internet ou em alguns tipos de sex shop, em que ele gera uma pressão negativa e você aplica essa pressão no seu pênis. Isso vai trazer um sangue, vai puxar de forma
ativa, né, o aparelho puxa de forma ativa, mas o sangue ele vem de forma passiva dentro do seu pênis. Isso vai oxigenar o seu amigão e favorece a que ele fique duro. Acoplado a isso, você pode usar um anel peniano. Eles vêm junto dessas bombas a vácuo. Você aplica o anel na base e ele vai tender, né, a manter o sangue que você trouxe dentro do seu amigão. Esse é um tratamento que ele também é eficaz. Ele pode ser utilizado na hora do sexo. Você usa a bomba, ele encheu, você coloca o anel e vai pro vamos ver. O problema é que esses anéis eles não podem ser utilizados por tempos muito prolongados. O ideal é que não passe de 15 a 20 minutos, porque o pênis começa a ter alterações de sensibilidade. Ele começa a ficar como se fosse sufocado, meio arroxeado e com as vezes muito saltado. Mas é sim uma opção que está descrita e é válida, apesar de ter uma alta taxa de descontinuação. Se você está usando ele, toda vez vai ter relação. Geralmente, poucos meses após, a grande maioria dos homens desistiram porque ele não traz os efeitos esperados, tá? Mas fica essa possibilidade. Um terceiro tratamento sem medicamento que eu queria trazer para vocês são as terapias, terapia psicológica, terapia sexual. A gente sabe que para um bom funcionamento na hora H, você precisa ter uma mente tranquila, né? E muitas pessoas, elas sofrem de ansiedade de performance, sofrem de problemas de autoconfiança. Então, já existe um grande número de evidências que as terapias mais modernas, sobretudo as terapias cognitivo-comportamental, podem mudar as suas crenças, podem mudar como você encara a relação e isso pode te deixar cada vez melhor na hora H. Isso é muito bem comprovado e eu geralmente costumo indicar para os meus pacientes que fazem acompanhamento a tentar associar, independente se está tomando medicamento ou não, associar estratégias de terapia que são muito eficazes. A quarta, né, tipo de terapia sem remédio, tipo de tratamento sem remédio que eu queria apontar para vocês, são reestruturações comportamentais. Né? Isso está na primeira linha de todos os guidelines, de todas as recomendações e diretrizes médicas para tratamento e acompanhamento de homens com disfunção erétil. O problema é que, como eu falei para vocês, existe um foco, né, na medicalização e muitas pessoas não dão o devido valor a essas estratégias, que vão combinar um melhor estilo de vida, melhores atividades físicas, melhor qualidade de sono, melhor questão de comportamentos, né? Tudo isso em conjunto pode ajudar você de forma incontável, inestimável para a sua resposta. E muitos homens, quando aderem a esse tipo de tratamento, conseguem se livrar dos medicamentos e eventualmente atingir a tão famosa, tão sonhada cura da disfunção erétil. Inclusive, eu estruturei um desafio baseado nessas técnicas de reestruturação comportamental, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H em 21 dias. Uma estratégia que eu consegui montar com suporte de vários profissionais da sexologia, da psicologia, da educação física, para que você pudesse trazer uma transformação real na vida dos homens, em que eles, né, homens que seguem a estratégia do desafio Máquina de Prazer, conseguem ficar mais duros por mais tempo, com muito mais desejo, além disso sendo capaz de dar mais prazer para a sua parceira ou parceiras, tá? Então, fiquem atentos, porque essas estratégias, muitas vezes, como eu falei, a comunidade médica está voltada para problemas paliativos e essa aqui é uma solução que pode ser definitiva na grande maioria dos casos. Por fim, uma estratégia aqui, eu botei aqui uma ressalva, tá? Que é o uso dos fitoterápicos. Eles não são remédios, porque são produtos naturais, e são amplamente consumidos porque as pessoas gostam de consumir vitaminas e minerais para ajudar no funcionamento sexual. O que eu tenho a dizer é que eles são interessantes, eles são eficazes em alguns casos, mas geralmente o efeito que eles trazem, eles são muito modestos, né? Eles nem se comparam com medicamentos, com remédios para ereção, como tadalafila e sildenafila. Eles trazem pequenos incrementos em alguns detalhes e eu não sugiro que eles sejam utilizados como estratégia única para tratar disfunções. Eles podem ser utilizados, em alguns casos, selecionados juntos com outras estratégias para homens com disfunção leve ou para homens que têm poucas queixas ou nenhuma queixa e quer usar apenas na manutenção ou na otimização de alguns dos quesitos. Tá? Gostaram desse vídeo? Então, mais uma vez, deixe seu like para ajudar a fortalecer o trabalho. Queria fazer um convite, tá? No link que está aqui fixado no primeiro comentário, tem um acesso às informações da próxima turma do meu desafio Máquina de Prazer na hora H, onde você vai ter acesso a essa estratégia desenhada por mim para que você consiga melhorar a sua potência, melhorar, né, e até se livrar da disfunção erétil através de tratamentos sem medicamentos. Combinado?
Um grande abraço e até o próximo vídeo.